A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre mais um dom ministerial, o dom ministerial do doutor ou mestre, do mestre ou doutor. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente ao teu coração através dessa ministração de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita a nota 10, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. É claro que eu vou pedir a você também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, e se você desejar o meu material que eu utilizo para poder ministrar a lição, o meu esboço, os slides que eu tenho, você pode adquirir esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo, tem propostas maravilhosas para você. Então vamos deixar de conversa, gente boa, e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 desse segundo trimestre da CPAD em 2021, na classe dos adultos. Vamos trabalhar hoje sobre o ministério do mestre ou doutor. Vamos compreender sobre esse dom ministerial. O dom do mestre, aquele que ensina a palavra de Deus. Tem muita coisa boa para a gente observar juntos hoje em sala de aula. É claro que para iniciar bem a tua aula, você precisa apresentar algumas bases bíblicas. E a primeira base bíblica que você precisa apresentar em sala de aula é sim o texto áureo da lição, que está localizado em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Também é necessário você apresentar a verdade prática, faça isso com os teus alunos em sala de aula, e a nossa leitura bíblica em classe nota 10 está no seguinte endereço, está localizada em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, também está localizada em Atos 13, 1, e está localizada também em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e também temos mais um endereço, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Eu espero que Deus em Cristo te use hoje nessa ministração para com os teus alunos aí na EBD da tua igreja, que você seja um instrumento de Deus para edificar vidas. Elinaldo Renovato comenta o seguinte, na sua lição e no seu texto de apoio, que os dons ministeriais são concedidos por Deus para a edificação da igreja. Isso nós precisamos levar em consideração já no início da nossa aula. E esses dons são sim para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento de cada crente em Jesus. E o dom do mestre, dom do doutor, que ambos os termos se referem ao mesmo dom, são para a edificação do corpo de Cristo, da igreja local. Todavia, Elinaldo Renovato também comenta a respeito do dom ministerial do mestre, que não é um dom muito reconhecido na igreja local, por falta de informação. E o objetivo dessa aula de hoje é deixar isso claro para você, para que você possa passar isso adiante. Quando nós estudamos, por exemplo, no seio da igreja, sobre os outros dons ministeriais, como apóstolo, como pastor, como bispo, como a citação também de presbíteros, que vamos estudar na aula que vem, não há nenhum receio contra esses termos. Mas quando nós paramos para estudar sobre o dom ministerial do mestre, existe um certo receio. As pessoas não entendem a respeito da importância desse dom ministerial também. Porque o dom do mestre é uma capacidade ministerial que Deus dá para o obreiro, para a irmã, para o servo de Deus, que coloca o seu coração na palavra de Deus, para passar adiante as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, a verdade do evangelho. E muitas pessoas, por um equívoco, tratam esse dom de forma errada. E é importante a gente observar isso aqui. Muitas pessoas, às vezes, pensam que o mestre é aquele que se exalta.
mas no sentido bíblico da palavra de Deus. E nesse dom ministerial que vamos estudar hoje, o dom de mestre é para aquele que tem a capacidade de apresentar as verdades bíblicas de forma clara para todas as pessoas. Isso significa que ele tem a habilidade de ensinar os idosos, tem a habilidade de ensinar, por exemplo, aquele irmão, aquela irmã que nunca fez um curso de teologia, tem a habilidade, por exemplo, de ensinar uma criança, para que essas pessoas possam ter o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter o conhecimento da pessoa do Espírito Santo, ter o conhecimento da pessoa de Deus e da verdade do Evangelho. Israel de Araújo, comentando em seu texto, Dicionário do Movimento Pentecostal, sobre esse dom ministerial, o dom de mestre, ele diz o seguinte, que o dom de mestre é uma habilidade que Deus dá. Isso é coisa linda, é Deus que concede. Deus também pode dar para você, e eu acredito nisso também. É uma habilidade que Deus dá para a pessoa esclarecer, deixar claro, expor a palavra de Deus, deixar a mensagem de forma entendida para aquele que ouve, com o objetivo primordial de edificar o corpo de Cristo, com base em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, a edificação do corpo de Cristo aqui é viável. Lê também o versículo 12, 4, 11 e 12, que você vai ver que o dom ministerial de mestre traz uma edificação para a igreja. E Israel também levanta, antes da gente entrar no primeiro ponto da lição, 3 considerações importantíssimas sobre esse dom ministerial, o dom de mestre. E você pode até tomar como nota essas considerações para utilizar em sala de aula. A primeira consideração que ele levanta, e que é relevante também para termos um entendimento sobre esse dom ministerial, é que a missão do mestre é defender, é preservar, é ensinar a doutrina bíblica, a verdade do Evangelho, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na vida do mestre, ensinando a palavra, esclarecendo a palavra, expondo a palavra. Deus também trabalha na tua vida, quando você é usado nesse dom ministerial. Eu acredito nisso. E com base em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 ao 14, é dever do mestre aqui esclarecer a palavra de Deus, defender a doutrina do Evangelho, ensinada pelos apóstolos, e deixar essa mensagem de forma perceptível, de forma entendida para aquele que ouve. A segunda consideração que o Israel também levanta aqui para a gente poder apresentar em sala de aula também é relevante, com base em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que é papel daquele que é mestre preservar a doutrina, defender a palavra de Deus, mas também ensinar um modo de vida piedoso, um modo de vida em santidade para viver em Cristo. Ele ajuda o pastor, olha que coisa linda, no seu ministério, a doutrinar a igreja, a ensinar a igreja, a levar a igreja para a santidade, através do ensino da palavra de Deus. A terceira consideração que você pode até apresentar em sala de aula, que o Israel apresenta no seu texto, é que os mestres são essenciais para a igreja hoje. O ensinamento dos mestres, a partir da palavra de Deus, é relevante. Por quê? Ele tem o objetivo de apresentar o Cristo, o verdadeiro evangelho, a cruz do Calvário e a salvação. O seu dever é apontar para o evangelho real, apontar para o Cristo verdadeiro. Não ensinar o falso evangelho, mas sim ensinar o verdadeiro evangelho. Quem sabe Deus está te dando esse dom espiritual e eu espero que você seja usado em Cristo através desse ministério tão poderoso. Que a palavra de Deus use você. Que você seja um instrumento da mensagem de Cristo, como um mestre de Deus ensinando a palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Para a gente iniciar bem a aula de hoje, o primeiro ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Jesus, o mestre por excelência. O Elinaldo Renovato olha para os mestres que têm o dom ministerial e ele apresenta o principal mestre da Bíblia, que é Jesus. Então, nós vamos observar nesse primeiro ponto, a partir do ministério de Jesus como mestre também, para retirarmos aqui alguns exemplos, algumas lições relevantes para aplicar em sala de aula. Quando você olha para a palavra mestre,
O sentido da palavra já traz aquela ideia que é aquele que é superior, que tem algo a passar para alguém. Mas no sentido bíblico do dom ministerial já traz a ideia que é aquele que é humilde, que passa o evangelho de Cristo. Quando você olha para a palavra no hebraico, você encontra os seguintes termos. Você encontra a palavra Adão, que traz a ideia que é aquele que é superior. Era comum encontrar mestres nos dias de Jesus que eram superiores. Por exemplo, mestres de escravos, mestres, por exemplo, de riquezas, pessoas que tinham condições. E isso nós encontramos dentro das páginas bíblicas. Mas nós encontramos também outra palavra que traz a ideia de mestre, que é rabi. O próprio Jesus também foi chamado de rabi, que é aquele que é mestre, professor, que ensina. Quando você lê, por exemplo, João capítulo 1, versículo 38, você percebe que Jesus recebeu também esse termo, recebeu também essa designação de mestre, de rabi, aquele que é professor. E olhando para o dom ministerial em si, nós podemos então levantar a seguinte pergunta antes de entrar no primeiro subtópico. Qual é o valor do nome de Jesus para aqueles que são chamados para esse ministério de mestre dentro da igreja? Então vamos observar isso aqui. O mestre não é ser somente um professor. Aquele que tem o dom de mestre recebe também uma capacidade maravilhosa. Outra coisa também que nós precisamos observar. Aquele que foi capacitado pelo dom de mestre, ele tem uma responsabilidade muito grande em apresentar o nome de Jesus. E como ele apresenta esse nome de Jesus? Para ele, o nome de Jesus é maravilhoso, porque quando ele ensina, ele sabe que Jesus, ô glória, ele faz maravilhas, e ele faz maravilhas sim. Para aquele que tem o dom de mestre, como você que está me assistindo aqui, Jesus é o conselheiro, porque ele dá conselhos. Hoje, através da sua palavra, quando a sua palavra é exposta, o dom de mestre apresenta isso. Para aquele que recebeu o dom ministerial de mestre, ele olha para Jesus e ele sabe que o nome de Jesus é Deus forte, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós olhamos para aquele que recebeu esse dom ministerial de mestre, quando ele olha para o nome de Jesus, ele sabe que o nome de Jesus é o príncipe da paz, porque Jesus, ele traz a verdadeira paz, que você também receba a verdadeira paz. Quando nós olhamos para aquele que tem o dom ministerial de mestre, quando ele olha e observa o nome de Jesus, o Espírito Santo fala com ele que Jesus é o Pai da eternidade, e ele é o Pai da eternidade porque ele é eterno. Quando aquele que recebe o dom ministerial como você, de mestre, quando você olha para o nome de Jesus, o Espírito Santo fala com você que Jesus é conhecido como Emanuel. Emanuel por quê? Porque ele é Deus conosco e ele está com você também, com os teus alunos. Glória a Deus. Quando você olha para o nome de Jesus, sendo capacitado com esse dom ministerial, o Espírito Santo trabalha em você, te mostrando que o nome de Jesus também é o Cristo, porque Cristo é aquele que sofreu, morreu por mim e por você, aleluia, pagou o alto preço por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e em breve retornará para buscar a sua igreja. Que Deus te use com esse dom ministerial. O primeiro subtópico aqui do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o mestre da Galileia. Olhando para Jesus, você reconhece que Jesus é mestre. É aquele que é usado por Deus nesse ministério maravilhoso que é exatamente apresentar a verdade do Evangelho. Elinaldo Renovato faz questão de expor que Jesus é o mestre perfeito, o mestre por excelência, o professor mais sábio de todos. Com base em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, Jesus é aquele que é o Messias, é aquele que é o Rei dos Reis, é aquele que, além de ser evangelista, pastor, ele é mestre, ele ensina as verdades do reino.
O papel do mestre, daquele que tem um dom ministerial, é ensinar sim as verdades do reino, que você ensine as verdades do reino aos corações. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos pela Escritura, através da presença do Espírito Santo falando em nós, com as ferramentas hermenêuticas também, mas o Espírito Santo revela em nosso coração, ele ilumina a nossa alma, nos mostrando quem é Jesus. Quando o mestre, aquele que é usado por Deus para esse ministério, olha para entender quem é Jesus, ele encontra na Escritura grandes verdades. Primeira, com base em João 3,16, Jesus é o Salvador do mundo. O Espírito Santo mostra para ele de uma forma poderosa que Jesus é o Salvador. Segundo, com base em João 14,6, ele olha para a Escritura e o Espírito Santo mostra para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele apresenta esse caminho e a verdade e a vida através das suas ministrações. Terceiro, com base em João capítulo 1, versículo 1 ao 5, ele descobre que Jesus é a palavra, é o verbo, e ele apresenta a palavra, ele expõe a palavra, ele ensina a palavra, para que as pessoas entendam quem é Jesus. Quando nós olhamos para a Escritura, em João capítulo 1, versículo 29, nós temos então essa revelação poderosa, essa iluminação do Espírito Santo em nossos corações, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Além de ser mestre, ele é Senhor. Jesus é o mestre da Galileia por excelência. Quando nós olhamos para a Escritura, também aprendemos algo que é relevante. Com base em João, capítulo 11, versículo 25. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o Senhor. Ele é aquele que venceu a morte e está com você também. Quando nós olhamos para as Escrituras, com base em Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 17, o Espírito Santo coloca em nosso coração, mostrando que Jesus, além de ser mestre, é o Filho do Deus vivo. Oh glória! Oh glória! E trabalhe em nós, através de nós, para edificar a igreja. Deus está te chamando para essa obra, para conhecer quem é Jesus. Quando você olha para as Escrituras, com base em João 14, versículo 1 ao 3, você descobre que Jesus foi para o Pai e muito em breve retornará para buscar a sua igreja e o lugar já está preparado para arrebatar os santos e você faz parte desse arrebatamento. Quando você olha para as Escrituras, você descobre que aquele que foi usado e é usado, é chamado para esse dom ministerial da edificação da igreja, o dom de mestre. Ele descobre que Jesus, como mestre, fazia a diferença. Falava com as palavras do coração de Deus aos corações, ensinava por métodos como parábolas, ensinava por perguntas, ensinava através da mensagem poderosa do reino. Elinaldo Renovato ainda destaca o seguinte para a gente em sala de aula, que Jesus, como mestre, deixou para a gente exemplos da sua pedagogia. Não pense que Jesus não utilizava uma pedagogia para ensinar, porque ele tinha. Elinaldo ainda elenca essa pedagogia lendo o texto bíblico. Com base em Lucas 24, 27, Jesus conhecia todo o conteúdo que ele ensinava. Ele conhecia a mensagem do reino. Você, como mestre, deve conhecer também o conteúdo que você ensina. Em segundo lugar, com base em Mateus capítulo 13, Jesus conhecia os seus alunos, os seus discípulos. Jesus conhecia aqueles a quem ele ensinava. Você, como mestre, chamado para essa obra, deve conhecer as pessoas com quem você está trabalhando nesse reino, ensinando a verdade de Deus. Com base em João capítulo 1, versículo 47, Jesus reconhecia que havia algo de bom nos seus discípulos, nos seus alunos, e a pedagogia de Jesus é fantástica. Outra coisa que você percebe aqui, com base em João 14,6, que a pedagogia de Jesus, o método dele era tão simples e poderoso e apresentava as verdades do reino de forma clara aos corações. Você, como professor da EBD, também precisa apresentar de forma clara a verdade do reino aos corações. E em quinto lugar, nós olhamos para a pedagogia de Jesus e percebemos que ele sempre variava o método. Ele ensinava por pregações, por parábolas, por perguntas, no caminho,
Os seus discípulos iam aprendendo através do exemplo, dos milagres. Jesus é o mestre por excelência. Olhando para Jesus, nós podemos então nos espelhar nesse ministério que Deus tem dado para a igreja, para a edificação dos santos. Que Deus em Cristo use você através da palavra de Deus com esse dom ministerial e que você edifique vidas, tá? O segundo subtópico aqui do nosso primeiro ponto apresenta Jesus como um mestre divino. Elinaldo Renovato, comentando no seu texto de apoio, ele deixa claro o seguinte, que Jesus ele é chamado de mestre ao longo do Novo Testamento mais de 45 vezes. Então, olhando para a Bíblia, você já reconhece que o Novo Testamento apresenta Jesus como mestre. E nós que estamos estudando sobre esse dom ministerial, precisamos nos espelhar em Jesus. Jesus, ele é o grande mestre, e isso nós não podemos negar. Nós precisamos nos espelhar em Jesus e olhar para ele. E para nós que somos cristãos, olhando para Jesus, nós reconhecemos ele como Salvador, como líder, como príncipe da paz, como pai da eternidade, como aquele que inspirou líderes na sua pedagogia, no seu ensino, no seu ministério como mestre. E esses líderes se tornaram grandes apóstolos, servos de Deus que influenciaram o mundo através da mensagem do Evangelho. E aqui, em sala de aula, nós também podemos levantar uma pergunta. O que é o método de ensino? O Marcus Tuller, escrevendo um texto a respeito disso, ele destaca o seguinte para a gente, que na Grécia Antiga, a palavra métodos trazia a ideia de ensino no caminho, ou um caminho a seguir, ou até mesmo o caminho para chegar a um fim. Com o passar do tempo, esse termo começou a ser trabalhado como, por exemplo, a maneira de agir, o tratado elementar, ou o processo de ensino como é trabalhado hoje em nossos dias. O método, ele indica aquilo que o orientador, que o mestre deve fazer para passar o seu conteúdo. O Marcus Tuller ainda destaca o seguinte para a gente. Em seu texto, Manual do Professor da Escola Bíblica Dominical, diversos métodos criativos que você que tem esse ministério de professor da IBD pode dar uma olhadinha nesse texto, até mesmo para poder aplicar em sua vida. Eu vou elencar alguns métodos aqui que eu encontrei lá e achei interessante trazer para a sala de aula. Por exemplo, no seu método de ensino, através desse ministério do mestre, você pode expor a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus através da exposição oral ou uma pré-eleição. Muitos professores apresentam o estudo da escola bíblica dessa maneira, através da pregação, da exposição oral, mas você também encontra outros métodos que você, como mestre em Jesus, que recebeu esse dom ministerial, pode utilizar também. Você pode utilizar o método da divisão de grupos, que em segundo lugar é apresentado aqui. Você pode também utilizar outro método que encontramos lá em terceiro lugar, e eu quero destacar para você, a utilização de um painel para apresentação, um data show, um recurso eletrônico que pode edificar as pessoas e ajudar a tua aula. Você pode, em quarto lugar, utilizar o método, por exemplo, de debate ou discussão, para deixar a aula aí participativa com os teus alunos. Você também pode encontrar outro método, como o método de perguntas e respostas, em quinto lugar aqui, e você percebe que o próprio Jesus utilizava também esse método que eu estou citando para você. Ele perguntava aos discípulos. Em sexto lugar, nós também podemos levantar outro método apresentado aqui pelo Marcus Tuller, como o método do raciocínio dedutivo. O método, ele orienta você a um caminho que você quer chegar. Ele aponta para esse caminho. E o nosso caminho é apontar para o Evangelho, a palavra de Deus, o ensino bíblico. Jesus fazia isso. E ainda o Marcus Tuller apresenta para a gente algumas normas para você aplicar métodos diferentes em sala de aula para a edificação da igreja, para a edificação dos teus alunos. Certifica-se que o método que você vai utilizar está ao nível da classe que você ensina, ao nível intelectual dos teus alunos, para que todos possam participar e entender. Pois Jesus fazia isso também com seus discípulos. Ele ensinava a um nível que eles iam crescendo no colégio apostólico. Em segundo lugar, disponibilize várias opções para que possa estimular, então, interesse de crescimento com os teus alunos. Observe, Jesus também fazia isso
Ele ensinava a Pedro, Tiago e João, mas nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, ele ensinando a Filipe, ele conversando com André, ele ensinando a Tomé. Cada discípulo tinha um método, uma pedagogia diferente, e Jesus ensinava a todos. Em terceiro lugar, forneça uma atividade que desperte o interesse no coração dos teus alunos. Em quarto lugar, ofereça também orientações claras para que teus alunos possam ser edificados em Jesus. E em quinto lugar, para que você possa entender sobre essa pedagogia, utilize um método de perguntas e inclua os teus alunos. Jesus utilizava esse método para a edificação da igreja, para a edificação dos servos, dos discípulos que caminhavam com ele. E em sexto lugar, apresente também algo diretivo, para que os teus alunos tenham uma direção a crescer. Jesus apontava para o Calvário, para o reino de Deus, nesse crescimento da glória do seu ministério. Eu espero que essa palavra esteja falando com você, tá? Se você está sendo edificado em Jesus, deixa aí o teu likezinho e vamos avançar agora para o terceiro subtópico, gente boa, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Chegamos agora no terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: Jesus, o mestre da humanidade. Vamos observar isso aqui com a proposta de Linaldo Rinovato. O ensino de Jesus é totalmente diferenciado. Não teve nenhum paralelo com as filosofias desses dias, com o ensinamento de homens. O ensino de Jesus é pautado no reino de Deus. É um ensino do céu. É um ensino das alturas, para a glória de Deus. Pois Jesus ensinou e ensina o evangelho vivo. Você, como mestre, servo de Cristo, exaltando a Jesus, deve ensinar também o evangelho vivo. E o ensino de Jesus e a pregação do evangelho tem um alvo só: alcançar as pessoas através da salvação. O ensino de Jesus alcança as pessoas através da salvação. Aquele que é usado nesse dom ministerial deve ter esse foco: alcançar as pessoas através da exposição do evangelho. Charles Spurgeon traz o seguinte a respeito desse assunto: que pregar e ensinar é expor com dedicação cada doutrina contida na palavra de Deus. Aquele que é usado por Jesus nesse dom ministerial deve expor cada doutrina contida na palavra de Deus. Em segundo lugar, pregar e ensinar o evangelho é pregar sobre o Cristo, é apresentar Jesus em cada oportunidade. Esse Jesus que é o mestre por excelência. E esse é o nosso papel. Em terceiro lugar, pregar e ensinar o evangelho é dar a diferentes tipos de pessoas as verdades do evangelho, com métodos, com utilizações da palavra de Deus que apontem para o Cristo. Em quarto lugar, pregar e ensinar o evangelho é ensinar as verdades do reino, as verdades do evangelho. Existe sim um falso evangelho em nossos dias. E nós, como servos de Cristo, devemos nos preocupar em expor o verdadeiro evangelho. Você tem feito isso, querido irmão, querida irmã, servo de Cristo? Jesus é o mestre por excelência. Ele é o espelho, ele é o modelo e ele nos ensina a falar do evangelho. Aquele que tem o dom de mestre tem o dever de expor as verdades do reino, as verdades da palavra de Deus, a verdade do evangelho. Que essa mensagem fale com você. Que Deus em Cristo te use através dessa ministração. Em segundo lugar, vamos agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o ensino das Escrituras no primeiro século. Nesse segundo ponto, nós precisamos agora olhar para trás e entender qual era o método de ensino no primeiro século, nos dias de Jesus, por exemplo. E com isso aqui, nós vamos entender muita coisa sobre o método de Jesus. O ensino palestinense do primeiro século, dos dias de Jesus, era um ensino muito básico. O método era muito básico e era um método, por exemplo, que utilizava a técnica. Quando a pessoa, por exemplo, entrava nas escolas daqueles dias, aprendiam a partir de técnicas. Aprendiam, por exemplo, a decorar a lei. Era um ensino de decoração. E esse ensino era passado adiante através das escolas do livro, ou casas do livro, conhecida como as Beit Midrash. E o objetivo da Beit Midrash, que era a escola daqueles dias, era ensinar a lei, ensinar a Torá e
compartilhar essa Torá de forma básica, para que as pessoas então decorassem a lei. Isso era tão claro que quando um menino entrava nas escolas Beit Midrash, a casa do livro, ele aprendia a respeito da lei, a decorar a lei. E isso era tão real que aos 12 anos a criança então passava por um teste para saber se ela tinha habilidade de apresentar tudo aquilo que ela aprendeu sobre a lei. Jesus também passou por esse teste lá em Jerusalém. Lucas registra isso para a gente. E ele foi aprovado em tudo. O aluno na Beit Midrash deveria memorizar o conhecimento. E isso era o método de ensino dos dias de Jesus. Com o tempo, depois que ele fosse alfabetizado, ele então aprendia a respeito da Torá e entendia exatamente isso, passando adiante. Outra coisa que aprendemos também, que naqueles dias a profissão era utilizada de forma hereditária, era ensinada de forma hereditária. O pai passava para o filho. José era carpinteiro, Jesus aprendeu a ser carpinteiro e isso era passado adiante. Esse era um método de ensino, de uma profissão, de aprender sobre a lei de forma básica dos dias de Jesus. O primeiro subtópico da aula de hoje trata aqui, no segundo ponto, sobre o seguinte assunto: uma ordem de Jesus. Esse é o primeiro subtópico aqui do nosso segundo ponto. O Elinaldo Renovato trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, que o ensino da palavra, especialmente a exposição do evangelho, é indispensável na igreja local. Era indispensável, por exemplo, na igreja primitiva, e não pode ser dispensável em nossos dias. Depois da evangelização, quando a pessoa se converte, ela se torna nova, convertida, ela precisa então passar pelo discipulado, e é aqui que atua o ministério do mestre. É aquele que tem a habilidade de apresentar as doutrinas bíblicas, o evangelho, de forma clara, para que a pessoa então cresça em Jesus e amadureça dando frutos. Ninguém deixa de ser discípulo por idade, por tempo de convertido em Cristo. Em todo tempo nós somos discípulos de Jesus. E qual é o papel do discípulo? Passar adiante as verdades de Deus, passar adiante as verdades do evangelho. O mestre entra aqui, ele tem como exemplo Jesus, ele tem a habilidade de ensinar e expor, e ele tem a habilidade de ensinar as verdades de Deus através do Espírito Santo. Eu acho lindo que Deus dá esse dom para pessoas que são simples, que recebem essa habilidade de Deus, que apresentam com clareza o Evangelho em nossas escolas bíblicas dominicais. Isso não exclui, por exemplo, Deus usar você, que se preparou, que se edificou, que está utilizando isso para a glória do nome dele, mas o dom ministerial ele é necessário para que você, então, com clareza, aponte para o Cristo em todo o teu ensinamento. Romanos capítulo 12, versículo 7, está escrito que Deus resolveu designar algumas pessoas para essa missão. Deus pode levantar você para esse ministério. Deus pode te capacitar para essa missão. 1 de Pedro 3,18. O ensino do evangelho através do ministério dos mestres é indispensável e nós precisamos ter mestres em nossas igrejas locais. Pessoas que foram chamadas por Deus para a área do ensino, da exposição do evangelho, da verdade de Deus. Eu estava lendo um artigo da Faculdade Sul-Americana e nesse artigo nós encontramos aqui algo que é interessante, até mesmo para ser apresentado em sala de aula, que a maioria das igrejas são lideradas por pastores sem formação teológica. É interessante a gente observar isso aqui nesse artigo. 85% das igrejas locais são lideradas por pastores que nem sequer têm um curso básico em teologia. Estima-se que apenas 10% das igrejas locais têm pastores que fizeram curso de bacharelado para poder edificar o povo de Deus. E o fraco acesso ao conhecimento da verdade de Deus, das verdades do evangelho, do entendimento da palavra, das doutrinas bíblicas, infelizmente tem deixado o nosso povo sem a compreensão das verdades do evangelho. Precisamos apresentar as verdades do evangelho. Onde existe aquele que tem o dom ministerial de mestre, você pode perceber que o Cristo é apresentado. Onde há falta, por exemplo, de escolas bíblicas dominicais, de culto de ensino da palavra, as igrejas são movimentadas por movimentos, por atividades, mas não tem consistência no evangelho.
Você conversa com um membro de determinadas denominações que não ensinam o verdadeiro evangelho, que não têm uma preocupação em ensinar e expor a Bíblia, essas pessoas são fracas na fé. E aqui eu quero levantar algo interessante. É importante, sim, nos prepararmos. Aqui eu quero levantar também uma bandeira. Você que é servo de Cristo, professor da escola bíblica, você que é pastor, dirigente de congregação, busque uma capacitação. Faça pelo menos um curso básico de teologia, busque também estudar a palavra de Deus, apresentar a mensagem do Evangelho, busque sempre se capacitar nesses dias para expor as verdades do conhecimento de Cristo. Isso é necessário e traz edificação para a igreja também. Agora também eu entendo muito bem que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, de ter um curso de teologia, a porta não se abriu, por circunstâncias da vida, por questões de trabalho, por falta de dinheiro. Mas nós precisamos em todo o tempo sempre procurar uma oportunidade de aprimorar o nosso coração, o nosso conhecimento, para expor as verdades do Cristo. Rick Danes, em seu texto, destaca o seguinte, que nós precisamos ser pentecostais, acreditar no fogo, na glória, na unção do Espírito, ter fogo no coração, mas a gente precisa também ter luz na mente, luz na cabeça, conhecer as verdades do Cristo e as doutrinas do Evangelho. Que essa palavra fale com você, tá? Se eu estou te ajudando, edificando você em Cristo Jesus, por favor, comenta aí. E vamos agora para o segundo subtópico aqui, do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. A doutrina dos apóstolos. Nós precisamos olhar aqui também que os apóstolos também tinham uma doutrina, um ensinamento, e o Elinaldo Renovato destaca isso para a gente na lição, que o ensinamento da igreja primitiva parte de Jesus e agora parte dos discípulos que se tornam apóstolos, e nós, como pastores e presbíteros, passamos adiante esse ensino, as verdades do Evangelho. Dwight Littlewood comenta o seguinte no seu texto, que as Escrituras não foram nos dadas para aumentar a nossa capacidade de conhecimento, mas as Escrituras, a doutrina dos apóstolos, foram dadas para você e para mim, para mudar a nossa vida. E quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 42, encontramos o seguinte termo, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O Moody levanta algumas considerações que eu quero apresentar para você aqui. É que a primeira verdade, que a pregação de Pedro nessa doutrina era cristocêntrica. Quando você lê o capítulo 2, especialmente os versículos que vêm antes do versículo 42, você descobre que a mensagem de Pedro, apóstolo do Senhor, era cristocêntrica. E a nossa mensagem no ensino do Evangelho deve apontar para o Cristo. O Cristo é a essência da evangelização. Leia, por exemplo, o versículo 35 adiante, que você vai ver Pedro pregando. Em segundo lugar, você percebe também no capítulo 2, versículo 37, que quando a pregação do apóstolo Pedro era cristocêntrica, ela alcançou o propósito real, que era a conversão de vidas. Quando nós expomos o evangelho de forma correta, esse evangelho alcança o seu objetivo real, o coração das pessoas, através da ação do Espírito Santo, e há conversões. Quando nós lemos Atos capítulo 2, versículo 38, a pregação do evangelho e o ensino de Pedro como apóstolo do Senhor era um ensino que falava das verdades de Cristo e da nossa necessidade de mudança. Ele não barganhou com a multidão, mas ele apresentou que a multidão precisava se arrepender dos seus pecados. O ensino bíblico faz isso. Quando você lê capítulo 2, versículo 38 ou 40, você encontra então uma promessa, uma esperança nesse ensino, na verdade do Evangelho, a salvação em Jesus, o resgate da humanidade, o teu resgate. E quem faz isso? É aquele que tem um dom de mestre. E em quinto lugar aqui, capítulo 2, versículo 41, quando o ensino é cristocêntrico e apresenta o Jesus da teologia, o Jesus Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, e alcança corações, as pessoas então se rendem ao Senhor. Mais de 3.000 almas aceitaram Cristo na primeira exposição de pregação e ensino do apóstolo Pedro aqui. E a igreja de Jerusalém possuía então marcas genuínas de uma igreja que ensinava o verdadeiro evangelho. Que marcas são essas? Atos 2,42.
era uma igreja que tinha a marca da presença do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ô glória, que caminhava na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 47. Em segundo lugar, a igreja era uma igreja cheia de entusiasmo, poder de Deus, glória a Deus e aleluia, fervorosa, e tinha ensino da palavra também. Em terceiro lugar, Atos 2, 47. Por causa disso, a igreja então caía na simpatia da comunidade. As pessoas achavam a graça de Deus, encontravam a graça de Deus através do ensino daquela igreja. Nós precisamos nos espelhar nisso aqui. Elinaldo Renovato mostra para a gente sobre a necessidade de termos pessoas preparadas para ensinar a palavra de Deus, capacitadas para ensinar o evangelho. Você também pode ser esse instrumento. Eu espero que a mensagem do Cristo esteja falando contigo. Vamos agora para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo para ele ou para ela em Cristo Jesus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui: o ensinamento persistente. Elinaldo Renovato, nesse terceiro subtópico, destaca que os primeiros mestres da igreja foram os apóstolos. Atos 5:42. Você percebe que eles tinham a função de ensinar sobre a verdade do Cristo. Eles pegavam o Antigo Testamento e apontavam para Jesus. A igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas tinha ensino da palavra. E aqui, gente, olha para a Bíblia, você encontra isso. A igreja era cheia do Espírito Santo e tinha ensino da palavra. Tem gente que hoje pensa assim, que uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, não pode ter espaço para o ensino da palavra. Tem que ter espaço para o movimento, para coisas esquisitas. Nós estamos aqui para poder ensinar a verdade do Evangelho. Tem que ter ensino e tem que ter poder também. E para ser um mestre como esses servos de Deus, é necessário algumas coisas aqui que vamos elencar para você. A primeira é apresentar-se a Deus, 2 Timóteo 2,15. E apresentar-se a Deus como? Pelo seu testemunho pessoal, com integridade com a sua família, com a sua vida social em dias, com também a sua comunhão com a igreja local. Em segundo lugar, você aprende como você pode se apresentar a Deus como mestre. Não ter vergonha de ensinar a verdade do Cristo. É o teu prazer, é o teu coração apresentar essa verdade. E em terceiro lugar, manejar bem a palavra da verdade. O mestre precisa se dedicar ao estudo, se dedicar ao ensino. Para ensinar tem que aprender, tem que sentar e ouvir, meditar, comer, orar e pedir a direção do Senhor sobre a palavra. E para manejar bem a palavra do Senhor como mestre, é necessário algumas coisas aqui que o Elinaldo coloca para a gente. Primeiro, ser um bom leitor, 1 Timóteo 4,13. Segundo, ser dedicado ao ensino, Romanos 12,7. Terceiro, ler bons livros, 2 Timóteo 4,13. Quarto, procurar versões de Bíblias diferentes para que você possa ter um entendimento e compreensão. Quinto, utilizar dicionários, comentários bíblicos, sempre estar pesquisando. E em sexto lugar, ter um bom preparo teológico e pedagógico também. Que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical. O terceiro e último ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a importância do dom ministerial de mestre. O Marcos Tuller destaca o seguinte para a gente no seu texto: que nós podemos também exercer esse ministério de forma eficaz, de forma didática, de forma alegre. E é necessário algumas coisas. A primeira é: conheça o potencial da sua classe. Ô professorzão, gente boa, conheça o potencial dos teus alunos. Avalie os teus alunos, conheça cada um. Em segundo lugar, planeje as tuas aulas com antecedência. E eu quero te dar uma dica para planejar. Eu sempre libero as minhas aulas com 15 dias de antecedências da aula atual, para você ter tempo para estudar a palavra de Deus. E se você desejar, os nossos esboços já estão disponíveis lá no Facilita EBD com 15 dias antes para você ministrar uma aula de excelência. Em terceiro lugar, incentive sempre a participação dos teus alunos. Isso te ajuda nessa ministração. Não ministres sozinho. Em quarto, diversifique o método.
Uma semana você ministra de forma oral, na outra semana de forma participativa, utilizando o data show, recursos que você pode usar e dinamizar as tuas aulas. E em quinto lugar, incentive os teus alunos a estudarem a lição em casa, acompanhar a gente. Se você pode fazer isso, manda os nossos vídeos aí para eles, em Cristo Jesus, tá? Que essa palavra edifique você. Vamos agora para o nosso primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: uma necessidade urgente da igreja. Como nós precisamos observar que existe uma necessidade de bons ensinadores em nossas escolas bíblicas dominicais, bons mestres. Muitos teólogos leigos estão se adaptando aos nossos dias. Por exemplo, tem muita gente que está buscando os recursos da internet para poder ensinar a palavra de Deus. Só que nós precisamos entender e conhecer a nossa doutrina. Às vezes, alguns irmãos pentecostais vão ensinar a palavra de Deus com um viés que não é a doutrina pentecostal. Às vezes, eles bebem do calvinismo para poder trazer para a igreja, para explicar sobre a doutrina da salvação. E a gente tem uma perspectiva diferente dos nossos irmãos presbiterianos. Às vezes, por exemplo, os nossos irmãos vão beber de algumas doutrinas que têm uma visão liberal e querem trazer para a igreja, sem ter um conhecimento sobre a verdadeira doutrina pentecostal. Tem muita gente no nosso meio que é pentecostal, que ama Jesus, que acredita nos dons espirituais, mas não conhece a doutrina pentecostal. E nós precisamos olhar para isso também e buscar os recursos necessários para podermos ensinar as verdades de Deus e para que o nosso povo cresça em Jesus. Muitas pessoas que aparecem nas redes sociais têm o objetivo somente de ensinar as pessoas para manipular as massas. E aqui há um perigo. Outra coisa que você percebe também, muitas pessoas que são falsos mestres, que estão no meio em que nós estamos vivendo, são pessoas que têm o objetivo de engodar as pessoas, enganar as pessoas, atraindo essas pessoas para si e não para o Cristo. O verdadeiro mestre aponta para Jesus. E ao mesmo tempo, esses falsos mestres distorcem as verdades do Evangelho, apontando para si e não para o Calvário, enganando o povo de Deus e conquistando o coração das pessoas. A Bíblia fala sobre os falsos mestres e nós precisamos tomar esse cuidado. O Elinaldo Renovato destaca o seguinte para a gente, que para o ministério do ensino dentro da igreja é necessário ter pessoas vocacionadas, que foram chamadas por Deus para isso. Pequeno detalhe que eu quero colocar aqui para vocês. Nem todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas, que têm um conhecimento da teologia, sabem ensinar a palavra de Deus, não têm o dom. Às vezes, por exemplo, a pessoa é um bom pregador, uma boa pregadora, um bom levita, e às vezes o pastor coloca ele ou ela para ensinar na igreja, até mesmo por falta de recurso de pessoas nessa obra de trabalho aí. Mas a pessoa não tem aptidão para o ensino da palavra. Nós precisamos orar para que Deus em Cristo levante pessoas que ensinem a palavra. E você pode ser uma pessoa levantada por Deus para ensinar a palavra também. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz que o dom ministerial do ensino é dado para o amadurecimento da igreja. E nós precisamos orar e pedir a Deus que Deus levante pessoas maduras para ensinar as verdades do Cristo. Caminhando, o segundo subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a responsabilidade do discipulado contínuo. Observe agora nesse segundo subtópico a proposta do Elinaldo Renovato em demonstrar que o ministério do discipulado não para. E aqui eu quero levantar o seguinte: o que o discipulado não é? O discipulado não é apenas uma mera transmissão de conhecimento. Tem gente que confunde isso aqui. O discipulado não é um simples curso para o batismo. O discipulado não é uma invenção da igreja. O discipulado é acompanhar o novo convertido nos primeiros passos da fé, e isso é papel do mestre, aquele que foi chamado para esse ministério, aconselhá-lo em suas dúvidas, orientando a busca da oração, ao crescimento em Jesus, vendo esse novo convertido amadurecer em Cristo. Um mestre é aquele que foi chamado por Deus
para trabalhar com novos convertidos no ensino da palavra, na escola bíblica dominical, no ensino e na transmissão do evangelho. O mestre é aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus e transmite isso com clareza. É o ministério de facilitar a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo. E o mestre tem que ter uma vida devocional, ser um crente convertido, participar das atividades da igreja local, da escola bíblica, do culto de ensino, acompanhando o seu pastor e crescendo em Cristo em cada oportunidade. Tem muitas pessoas que só querem ter o cargo, mas o verdadeiro mestre é aquele que serve a Jesus de todo o coração. É um dom ministerial aqui. Para fechar, o último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Os requisitos necessários para ser um mestre conforme Elinaldo Renovato. Primeiro, tem que ser crente em Jesus, convertido, tá? Para exercer esse ministério na obra do Senhor. Segundo, tem que ter o hábito de leitura, ler a palavra de Deus, ler diversos livros. Terceiro, tem que ter um preparo intelectual, tem que estudar teologia, gente, buscar ainda mais, aprofundar no conhecimento. E quarto, tem que ter o coração pegando fogo. Esse ministério é para o crescimento da igreja. Que Deus em Cristo use você no discipulado, no ensino, na escola bíblica dominical, para que a igreja então seja edificada através da sua vida. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. E quem vai te usar é Ele mesmo. Que essa palavra tenha falado com você, tá? Se te ajudei até aqui, se Deus falou contigo, olha, envie esse vídeo para mais alguém que você conheça, deixa aí teu comentário se eu te ajudei, se contribuir contigo, eu fico feliz quando você faz isso. Tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, tá? Olha, meu endereço tá aí, tá fácil para você seguir a gente. Eu vou ficar feliz se você marcar a gente nos stories aí. E eu te agradeço você que sempre faz isso. Deus abençoe nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. E como a gente está fazendo em todas as nossas aulas, eu quero trazer aqui as dicas de leitura, os materiais que utilizei para montar a aula de hoje, para que você possa adquirir ou então se preparar nesse ministério tão especial. O primeiro texto que eu quero trazer como dica de leitura é o texto base da lição. Elinaldo Renovato trabalha muito bem a respeito desse ministério, isso pode te ajudar muito nessa ministração. Outros textos que eu quero indicar para você é Didática Essencial, do Marcos Tuller. Esse material é muito bom para quem quer aprimorar nesse ministério. Outro texto aqui que eu utilizei também é do Jamiel Lopes, A Prática de Ensino, para poder montar a aula de hoje. E o Manual do Professor da Escola Bíblica Dominical, do Marcos Tuller. Gente, que essa palavra possa ter falado com você. Eu te aguardo por aqui na nossa aula de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deixa eu verificar aqui com você. Nós vamos tratar sobre o presbítero, bispo ou ancião. Rapaz, tem coisa boa chegando aí, tá? E é claro que eu já estou me preparando para o terceiro trimestre da EBD. Vamos estudar aí o material, um texto maravilhoso do pastor Clayton Palmeiring, e Deus em Cristo fale com você em Cristo Jesus, e vamos ler os textos e estudá-los, os textos de 1 Reis e 2 Reis no próximo trimestre, e eu espero você por aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.